Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Dessa vez, nesta manhã de quinta-feira, trago para vocês o desespero de Eduardo Bolsonaro. Ele apareceu desesperado ontem em live após mais um dia de sessão de julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde estão sendo julgados a alta cúpula do golpismo. Jair Bolsonaro e seus asseclas mais íntimos estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a expectativa é que Jair Bolsonaro seja condenado. Inclusive, grande parte da mídia e dos analistas políticos dão como certa essa condenação de Jair Bolsonaro. E isso tem gerado desespero nos bolsonaristas. E o Eduardo Bolsonaro apareceu no final da noite de ontem em uma live, mostrando seu desespero com a atuação do ministro Alexandre de Moraes e dizendo dessa vez que o ministro deveria estar na cadeia. A live de Eduardo Bolsonaro deixou claro o descontentamento que ele está nesse momento com o governo de Donald Trump por não ter feito mais pressões ao ministro Alexandre de Moraes e também mostrou desespero porque tudo que ele tentou até agora deu errado. Tá aí para condenar não só o Jair Bolsonaro, mas um monte de gente com base nessas porcarias aqui que ele fez. O Alexandre de Moraes ele tem que ser mais do que sancionado. Pessoal, reparem nas expressões dele. Como ele está com cara de triste, de abatido. Isso é desespero, pessoal. Isso é desespero. Ele tem que ser sancionado pela Europa. Ele tem que, na verdade, ser preso. E é por isso que a gente tem que trabalhar para mais e mais sanções para além do Alexandre de Moraes. Esses juízes, Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas, delegados como Fábio Chor, ou antes dele, a delegada Denise, bem como os agentes e escrivães da Polícia Federal que se prestam a esse tipo de coisa, mais de metade deles, se não me engano, são da DIP, a Divisão de Inteligência Policial, que era chefiada, sabe por quem? Pelo delegado que investigou a facada do Jair Bolsonaro. Esse delegado que chefiou a inteligência, a DIP, a Divisão de Inteligência Policial da PF, ele hoje está muito bem guarnecido e protegido numa adidância em Londres. Tem muita coisa para acontecer ainda. Essa bagaça aqui, pode ter certeza. Talvez você não saiba nem quando, mas vai feder. E eu vou dizer, vai chegar ao conhecimento das autoridades americanas, mas pode ter absolutíssima certeza disso. Como vocês viram aí, pessoal, ele está bem cabisbaixo. E não é para menos, né? Tudo que ele tentou até agora para travar o julgamento de Jair Bolsonaro, pressionar as autoridades brasileiras com a ajuda dos Estados Unidos, nada deu certo. E agora ele promete mais ameaças porque está desesperado e tenta a qualquer custo dobrar a aposta mais uma vez para ver se consegue um resultado diferente dessa vez. Só que ele não vai conseguir, pessoal. A justiça, o Brasil, o povo brasileiro já deixaram bem claro que não vão se dobrar a esses traidores da pátria. Outro que também endoidou, pessoal, foi o Nicolas Chupeta. Ele apareceu quase chorando ao ver que seu chefe está com o pé atrás das grades e teve um ataque de chilique no plenário da Câmara dos Deputados. Nicolas prometeu no plenário da Câmara intervir no Poder Judiciário para prender Lula e os seus apoiadores. Ele disse que fará tudo isso caso vire presidente da República. É cada uma, né, pessoal? Olha a loucura do rapaz. Vamos ver o que ele disse aqui. Mas antes, vai deixando seu like, pessoal. Curte o vídeo se você não curtiu ainda. O like é essencial para o nosso trabalho. Então, se você não curtiu até agora, já curte o vídeo para nos ajudar. Se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para te botar na cadeia. Você e sua trupe. Porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui nesse caos que a gente chama hoje de país. E eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer. Justiça nesse país. Fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe. E se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista. Torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. É cada uma, né, pessoal? Mas eu concordo com uma coisa que ele disse. O povo do Brasil quer justiça. E a justiça está acontecendo. Estamos finalmente próximos a ter justiça. Jair Bolsonaro ir para trás das grades. E esse é o fato que tem gerado desespero em toda a trupe bolsonarista. Nicolas, Eduardo, Flávio Bolsonaro, Silas Malafaia, entre vários outros que estão em pânico com o fim do bolsonarismo que se aproxima. O que vocês acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. Quem também apareceu no mesmo tom de desespero que Eduardo Bolsonaro foi o seu assecla, o seu colega que está nos Estados Unidos com ele tramando contra o Brasil, o Paulo Figueiredo. Deixou claro que já não sabe mais o que fazer, porque tudo que ele e Eduardo Bolsonaro podiam fazer, eles já fizeram. Sanções ao ministro Alexandre de Moraes, perseguição à nossa Suprema Corte, ao nosso país com a ajuda dos Estados Unidos, e nada deu certo. E só restou para eles gravar vídeo nas redes sociais, gritando bastante. O Brasil precisa ter coragem de dizer: Alexandre de Moraes, você é um bandido.
Agora indo para outro vídeo, pessoal, o Jornal Nacional trouxe um resumão de forma espetacular e explodiu em audiência mostrando os detalhes do que ocorreu ontem no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Para quem não viu, eu recomendo que veja porque a reportagem pessoal foi muito boa. Eles expuseram detalhes da tentativa da defesa de Jair Bolsonaro de salvar Jair Bolsonaro, que todos nós sabemos que foi fracassada, e mostraram tudo o que aconteceu no julgamento de forma espetacular. Vamos ver na íntegra aqui. Em seguida, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou. O advogado alegou que não foi possível analisar a totalidade das provas. E, ao contrário do que afirma a PGR, disse que não há qualquer prova que ligue Bolsonaro aos planos golpistas e violentos, como o assassinato de autoridades e a invasão da sede dos três poderes. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. A defesa também criticou diversas vezes a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a quem chamou de não confiável. Nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. O advogado afirmou que Bolsonaro autorizou a transição de governo sem instigar apoiadores à ruptura democrática. Em resposta à acusação da PGR sobre a cadeia de eventos que levou à tentativa de golpe, a defesa do ex-presidente ressaltou que ele foi dragado para esses fatos e que em momento algum houve violência e que por isso, segundo o advogado, não é razoável uma condenação a 30 anos. A reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas sem violência e grave ameaça, dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. Contra a acusação da PGR de que Bolsonaro estava ligado a planos de ruptura democrática, um segundo advogado de defesa ressaltou que o ex-presidente discutiu instrumentos previstos na Constituição que ele não poderia adotar sozinho. Além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. Falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. Um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais... E não ficou só por isso, pessoal. O Jornal Nacional também trouxe a cagada que fez a defesa de Paulo Sérgio Nogueira por parte de seu advogado, que disse que o general tentou demover Jair Bolsonaro da tentativa de golpe de Estado. Ou seja, tentou tirar a ideia de ruptura democrática da cabeça do ex-presidente da República, enterrando de vez a defesa de Jair Bolsonaro. Olha só. Tem um movimento que nenhum comandante militar disse que foi pressionado. Vem um delator e fala que o general Paulo Sérgio era totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem o principal testemunho de acusação e diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover.
o presidente da República. General Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. Tem um movimento, a prova dos 9, tem um movimento para tirar General Freire Gomes e General Paulo Sérgio do cargo. General Paulo Sérgio é chamado de melancia. É tido por alguns como frouxo e melancia. No fim da fala do advogado, a ministra Carmen Lúcia pediu que ele explicasse a que estava se referindo quando disse que Paulo Sérgio Nogueira tinha atuado para demover Bolsonaro. A resposta do advogado foi uma acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Como vocês viram aí, pessoal, a defesa de Paulo Sérgio Nogueira enterrou de vez a defesa de Jair Bolsonaro ao dizer que tentou demovê-lo da tentativa de golpe de Estado, demover dessa ideia de tentativa de golpe de Estado, que o cliente dele, no caso, tentou demover, né, pessoal? Mas esse foi o resumo, essas foram as notícias que eu tinha para trazer para vocês começarem o dia. Deixe sua opinião aqui abaixo sobre o que você achou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, logo mais a gente volta com mais notícias aqui. Um abraço a todos e até mais, pessoal!